Seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Às vezes andamos pelas cidades e vemos pessoas que moram nas ruas. Realidade dura, mas que deve ser enfrentada. O presidente Lula assinou um decreto que institui a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua. E a convidada, a secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha. Na verdade, Adriana, há no Brasil um movimento muito forte e histórico de organização das pessoas que moram nas ruas. É um movimento nacional de moradores de rua que tem os próprios moradores como protagonistas e várias entidades ligadas às igrejas, entidades da sociedade civil organizada. Então, o que parte deste decreto do presidente Lula, é um decreto muito amplo que trata de políticas públicas para moradores de rua, é esse aspecto que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um dos aspectos que o Ministério está investindo, que a gente chama de fortalecimento institucional, que é apoiar essa organização e essa capacitação dos próprios moradores e dos movimentos que lideram a luta pelos moradores de rua. Ele determina ações na área do desenvolvimento social, na área da assistência social, especificamente, na área da cultura, na área da educação, na área da saúde, ou seja, como é que todas as políticas sociais se organizam para fazer a inclusão social dos moradores de rua. O interessante é que essa política nacional foi construída com os moradores. Eles participaram de todas as rodadas de negociação, eles participaram e acompanharam todo o tempo o comitê, várias reuniões, combinando com um grande encontro nacional, em que foi feita a validação da proposta do Comitê Intersetorial. Então, a política nacional é isto, são as ações que assistência social, educação, saúde, trabalho, habitação farão para poder garantir dois aspectos que estão previstos na política, né? O da igualdade, morador de rua é cidadão de direitos, como qualquer cidadão brasileiro, né? E ele não estava sendo tratado dessa maneira, e o da equidade, que eles são cidadãos como todos os outros, mas são cidadãos que neste momento estão numa situação de dificuldade maior. Então a equidade tem que garantir que as políticas sociais tragam esses moradores para usufruir dos seus direitos, que são direitos constitucionais. Exemplo, então, do que está previsto no decreto da Política Nacional na área da assistência social, que é a área que o Ministério do Desenvolvimento Social é responsável. Nós, ano passado, fizemos o que a gente chama de tipificação de serviços na área da assistência social. Para a população em situação de rua, foram criados 4 serviços, né? Um serviço de abordagem na rua, ou seja, os municípios precisam ter equipes de educadores sociais que vão até as ruas conversar com essas pessoas para descobrir qual é a sua história de vida, por que elas estão nas ruas, e aí traçar uma estratégia com essa pessoa de superar essa dificuldade. O outro serviço é o serviço de albergues, ou seja, uma vez abordado na rua, que é onde a pessoa está, né, os moradores serem encaminhados para equipamentos onde eles possam começar a se organizar, eles podem se reestruturar, eles têm um lugar para dormir, para comer. Depois a gente tem vários outros serviços para que ele possa ir construindo o seu projeto de vida e tendo chance de ser acolhido nas políticas públicas, né? E, por fim, a gente tem o que a gente chama de serviço especializado para a população de rua, que é um de socialização, que às vezes a pessoa já está tanto tempo na rua que você precisa de todo um processo de construção do seu projeto de vida. Isso na área da assistência social, né? Então, é uma porta de entrada do morador de rua no conjunto das políticas sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa, por exemplo, que você discuta moradia para esse trabalho para essa pessoa, saúde para essa pessoa, né? Então, a política nacional é isso, é você ofertar serviços objetivos, abordagem de rua, albergue, acolhida, moradias temporárias, moradias definitivas, para que ela se insira aí, então, como toda a população no conjunto das políticas sociais, né? Porque tem papel para todo mundo. O que a gente vê, o que a gente acompanha é que normalmente, por exemplo, quando essa pessoa que mora na rua é levada a um albergue, ela só dorme ali e vai embora. Então, como é que vocês estão conseguindo costurar para que realmente ela seja atendida, para que ela se sinta que ela tenha a oportunidade de morar em algum lugar, de entrar novamente na sociedade, que ela tenha a possibilidade de concorrer a um emprego? Como é que vocês conseguiram visualizar isso? Porque é um número muito grande de pessoas que moram na rua, não é? Na verdade, se você for pensar em relação à população brasileira, significa 0,06%.
né? Nós estamos falando de cerca de 55 mil pessoas. Então, não é um universo muito grande do ponto de vista das metas para atendimento em políticas públicas, né? O diferencial aí é que você precisa construir todo o projeto de vida com essa pessoa, né? Porque muitas delas estão com os vínculos familiares cortados, muitas delas não têm nenhum tipo de referência, né? Então, esse é o desafio maior. Eu diria que ele não é tão numérico, ele é problemático. Ele é metodológico e dos desafios próprios que essa população apresenta. Como é, então, que nós construímos isso que você está dizendo? Quer dizer, quais foram as saídas que nós pensamos? Nós construímos com os moradores e com o movimento nacional, né? Eles dizem isso, nós não queremos só albergue. Albergue é importante. A gente está na rua, vai para o albergue, mas nós queremos muito mais, né? Então, a política nacional, ela prevê isso, né? Ela prevê que a gente tem passos, esses primeiros passos, desde abordá-lo lá na rua, na calçada, no banco da praça, mas de ir construindo passo a passo, e isso está previsto na política nacional, albergues, depois moradias temporárias, depois moradias definitivas, e ao mesmo tempo qualificação para o trabalho, porque você não tem como introduzir qualificação para o trabalho enquanto a pessoa está lá na rua. Mas na hora que ela já está no albergue, ou na moradia temporária, ou na moradia definitiva, você já pode introduzir, né? Então, a política nacional é isso, é um passo a passo, desde o momento que a pessoa está sendo abordada na rua, até o momento de que ela conquista a sua autonomia. E isso não somos nós que estamos dizendo, eles dizem, né? É um movimento muito importante, eles conquistaram esse espaço na agenda pública no Brasil, né? E vai estabelecer e empossar, no âmbito da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, um comitê coordenador e fiscalizador da implantação das ações que estão previstas, né? Então, todos nós seremos fiscalizados e acompanhados pelo movimento, que também tem assento e parte no comitê acompanhador, né? E pelo próprio comitê do governo nacional.